atualização, licenciamento e aplicação de patches de correção quando existem. Esses arquivos podem ser colocados, você pode baixá-los via FTP ou TFTP. Tem a opção também de você criar um servidor FTP com um roteador. Eu só nunca fiz isso. Alguém falou comigo assim, Patrick, roda lá FTP Server, que o Huawei vira um servidor FTP. Aí você que loga nele e posta os arquivos lá. Eu só ainda nunca fiz. Quando eu conseguir rolar essa configuraçãozinha, a gente posta no grupo. Quais arquivos que normalmente a Huawei disponibiliza para você poder fazer atualizações? Arquivos.cc. Normalmente tudo isso aqui vem num zip, tá? Você tem acesso ao portal, eles te dão um zip. Dentro do zip costuma vir esses arquivos. .cc é o sistema operacional, é o firmware, é a atualização completa do software da caixa. Arquivos.dat ou arquivos XML, até mesmo quando são arquivos.dat, o conteúdo dele é um XML, tipo um HTML. São arquivos que contêm licenças. Normalmente essa licença está sempre atrelada ao número de série do seu equipamento. Então, se você comprar uma licença por um NE40, dentro do arquivo vai estar lá, essa licença é para o número de série tal. Se tentar botar em outro NE40, não vai funcionar. Arquivos.patch são arquivos de correção de bugs. Só que esses arquivos.patch são amarrados aos arquivos CC. Então, por exemplo, um patch da versão R11, só vai funcionar na R11. Se você estiver na R10, ele não vai deixar você nem aplicar o patch. Você primeiro tem que vir para a versão R11, dar reboot na caixa. Então, olha aqui, ó, olha como é que é o procedimento. Você coloca o arquivo dentro do equipamento, aplica o CC no boot, dá um reboot, de preferência meio-dia da sexta-feira, com todo mundo lá na borda louco. Aí depois que deu o reboot, que vai demorar normalmente 7 minutos para voltar, se você não fez nada de errado, eu vou ensinar para vocês alguns erros que você podem cometer, que pode transformar isso aqui em infinito, tá? Como que acontece isso? Principalmente um bug que a Huawei ainda não corrigiu, que é o Connect Interface no BGP. Você cria um peering que usa como Connect Interface uma interface que existe. Se você for lá destrói a interface, o peering continua up, se algum IP de origem funcionou para o peering funcionar. Aí na hora que tu dá um reboot, essa interface não existe mais, o peering cai toda. Aconteceu isso comigo no provedor do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Era a sessão do IBGP que o provedor tinha feito isso. Aí damos reboot na caixa para atualizar, o IBGP não voltou e não tinha provedor. Foram 30 minutos para descobrir que esse era o bug. Eu tava no DJ. No MikroTik já tinha antipatia de se colocar Connect Interface, né? Que é aquela update source lá. Em Huawei eu tomei antipatia dobrada disso. Mas tem gente que se sente mais seguro com o Connect Interface lá, né? Paciência. Então, depois que deu o reboot, você aplica o patch daquela versão mais nova, quando tem, e por último aplica a licença. Lembrando que a licença, ela é independente, da versão. A licença só está atrelada ao ESN, que é o número de série da caixa. Por exemplo, só que se tiver alguma licença que é de um recurso implementado novo, ele não vai existir, obviamente, se você aplicar a licença na caixa antiga. Algumas licenças vêm com falando assim, ó, essa licença só pode ser aplicada da R11 em diante. Então, se você fizer um downgrade, aquela licença não vai funcionar. Isso é porque ela estava amarrada a uma versão mínima, o que normalmente não acontece, tá? Se, por exemplo, a Huawei falou assim, ó, descobrimos um bug no SPF V3, atualiza aí você pega o patch, coloca lá dentro e aplica. Não precisa aplicar a licença de novo, tá? É só caso de ser o primeiro procedimento, isso aqui. Então, o primeiro procedimento, chegou a caixa, já está com a última versão, mas existe um patch. Aplica o patch, depois aplica a licença, aí você usa o software. Principalmente PPPoE, meu Deus do céu, um monte de comando que some, que volta. Então, e de CGNAT em Hudson. A gente já pegou licença de CGNAT que um comando lá existia, como por exemplo, fazer syslog via TCP, sim, e o outro, e a mesma caixa, o mesmo vendedor mandou a licença e não tinha o comando de fazer syslog via TCP. Então acontece essas tretinhas. Aí quando o comando der errado, manda print, manda pro vendedor e fala assim, ó, me manda a licença de direito, moço, isso nem tá funcionando o comando. Antes de você obter a licença, você tem que mandar pro vendedor esse número aqui, ó. Então você dá o comando
display ESN, que vai te mostrar o número de série, ou o comando display licença ESN. Normalmente o display ESN funciona em todas as caixas. Vai gerar esse número, aí você manda para o seu fornecedor esse número digitado lá, só copia da tela e manda para ele, tá? Envia da print, porque você dá print, o print vai no WhatsApp, o WhatsApp embaça a imagem, aí o vendedor vai lá, digita o número errado, aí como ele comprou esse da HAL, ele vai ficar chateado com você. De preferência, aumenta a tela assim, é um zoom de 8.000%, aí você pode dar o print ali, que se ele errar, é competência dele. Tá. Todas as tarefas aqui, tanto de conectar via FTP como ativar a licença, são feitas em modos de leitura. Então, você dá o comando return, que é para você sair do modo root, do modo privilegiado, e voltar para o modo leitura. Aqui no modo leitura, você dá FTP, o IP do seu servidor FTP. Se por acaso, por exemplo, imagina que você está numa borda, e a sua borda, toda a WAN da sua borda é IP privado, e você quer acessar um servidor FTP, por exemplo, está na Amazon. Você pode botar um IP público na sua loopback, numa loopback 20. Você vai lá, põe um IP público nela e dá esse comando aqui, ó. Você vai falar para o FTP, que é para usar esse IP como IP de origem e acessar lá o IP do seu servidor da Amazon. Aí você vai dar isso vai entrar dentro do terminal do FTP, você loga, dá esse comando bin, tá? Para mudar para modo binário, que tem alguns servidores FTP que não funcionam sem esse comando aqui. Alguns servidores FTP, você também tem que dar um comando passive antes de dar o get. Principalmente se você tiver atrás do NAT. O NAT problemático, aí você dá um comando passive aqui, ó. Tenta primeiro sem o passive, se na hora que você der get travar, aí você tenta com o passive. Baixou os arquivos? O comando dir serve para você dar uma olhada dentro do sistema de arquivos do Huawei. Tipo dir do Windows, sabe? Continuando. Via TFTP é o mesmo procedimento, só que não existe um terminal igual o do FTP. Você dá o comando, ó, TFTP, o IP do servidor TFTP, get, o nome do arquivo está lá dentro. Se você precisar de um IP de origem público, você informa um dos IPs públicos que estão na sua caixa, aí você coloca lá e aqui esqueci de colocar aqui, tem que ter o nome do arquivo. Ó. Isso aqui. Get, o nome do arquivo. O nome do arquivo tem que vir aqui, ó. Pronto, baixou o arquivo. Quando você der o comando dir, você vai ver os arquivos lá dentro. Então, aqui no caso, arquivo de licença, arquivo de correção e o firmware. Patrick, eu quero dar boot, então, nessa versão 11 agora. Você vai lá e fala assim, ó, Startup System Software, e você coloca o nome do arquivo .cc, que está o seu firmware. Ele vai verificar se o seu arquivo não está corrompido. Principalmente quando você baixa via TFTP, tem chance de corromper. Eu só uso FTP. TFTP é lento, mais lento que o FTP. E é o DP, né? Então perde pacote, a repetição dele é maluca, tem chance dele errar a ordem na hora de botar os pacotes. Então, sempre via FTP. Se estiver fora da rede, papai do céu, demora muito. Jesus, haja paciência. Então, tem duas. Depois que você escolheu o Startup Software, Startup System Software, você tem duas opções de dar reboot aqui. Todas as duas vão envolver você ficar sem internet. Então, marca lá para 4h30 da manhã. Reboot Save Diagnostic Information. Ele vai passar um scan geral na máquina, vai pegar tudo que é log, tudo que é informação de hardware, de GBIC, tudo que ele puder, protocolo, adjacência, vai pegar tudo. Quem conhece o comando Display Diagnostic Information aí, sabe que ele fica mostrando informação umas meia hora, né, Rudson? Pô, tá doido. Eu passei 3 dias com o pessoal da Huawei aqui, só dando esse comando aí. É um comando gigante, mas fala tudo que tem na caixa. Mostra tudo. E aí ele vai salvar isso antes de dar um reboot. Por quê? Se aconteceu, por exemplo, você der um reboot e uma transceiver lá, uma GB que não funciona mais, você pode pegar os logs antes da atualização, né? Obviamente que você vai fazer um rollback, porque você vai descobrir que a interface de 40 GB parou de funcionar, tu vai fazer rollback correndo. Para fazer rollback é simples. Você vai aqui, Startup System Software, e põe o nome do arquivo CC que você usava antes, tá? Não deleta. Sempre mantém a versão que tá boa, mas a nova na caixa. Agora, se você for muito louco mesmo, tu já mete um Startup Software, já reboot e já deleta a outra. Faz igual aquele pessoal que a gente teve que recuperar lá, que invadiram a caixa e nem por serial acessava. Tivemos que reinstalar do zero.
A gente já teve caixa da Huawei sabotada e foi um dia inteiro sem internet até formatar tudo. Ah, não. Já apliquei o firmware e dei o reboot gostoso. Depois do reboot, aí sim você vai aplicar o patch, que o patch fica amarrado. Ó. Se você ver o nome do patch, ó, ele é amarrado na versão do firmware que você está usando. E aqui, normalmente, é o número de sequência do patch. Então, acontece muitas vezes de você ter 3 patches. Aí você aplica os 3 na ordem. Como é que está funcionando isso? Eles já estão agregando os patches no último ou eles ainda têm que aplicar na ordem, Hudson? Eu acho que é só o último só. Ah, eu sempre apliquei na ordem. Eu sempre apliquei na ordem, porque, sei lá. É só o último. O último já tem correção de todo junto, incluso. Menos mal. Esse comando patch load, ele analisa o seu patch, mas é esse comando aqui que ativa. Então, ativou o patch, todos os softwares que estiverem bugados vão desbugar, mas você tem que rodar. Por quê? O ActiveAll corrige o arquivo do firmware na hora que ele é carregado na memória. Já o RumAll, por exemplo, tinha um patch lá que não funcionava a criptografia, tal. Na hora que você der esse rum aqui, pode ser que ele tenha que rebootar algum software, tá? É um bug no SPF v3. Na hora que tu der esse RumAll aqui, para corrigir, ele reinicia o SPF v3, aí tu pode ficar sem rota nesse momento. Eu nunca vi um patch derrubar um serviço meu. Já viu, Hudson? Não. Patch não. Todo patch que eu rodei, na hora, tudo voltou a funcionar, sem cair a adjacência, sem dar pau nenhum. Feito isso, você dá esse comandinho aqui para ver se os patches entraram e estão operacionais. Ó. Nesse caso aqui, ele está mostrando. Ó. Essa é uma caixa NE40 e o patch está rodando, funcionou na boa. Com o patch não precisa reiniciar, não. Não precisa. Mas é bom, né? Ali. É bom reiniciar, né? Tipo assim, vamos cortar a internet do posto. É a única hora que a gente pode se vingar. É a felicidade, né, cara? O cara tá bem no Skype lá conversando com a menina que ele gosta, aí ele resolve falar que ama ela e o WhatsApp cai bem na hora. E ela não atende ele depois. É maravilhoso. Então vamos lá. Licença. O arquivo de licença é um arquivo XML. Então você joga o arquivo lá dentro e dá esse licença verify. O que ele vai fazer? Vai conferir se o número de série da licença tá ok, né? E vai, beleza, sua licença tá, esse arquivo de licença tá ok. Pode ativar. Ativou, a partir daquele momento ali, o recurso está disponível. Lembrando que o fato de ativar a licença, em alguns casos, não ativa o recurso. Como no caso do NE40, você tem que entrar dentro do menu licença e ativar especificamente qual serviço que você comprou. Comprei serviço de agregação, comprei serviço de L3VPN. Aí você tem que dar uma ativação lá. Quase sempre o seu vendedor vai te mandar a licença com os comandos que ativam aquilo que você comprou. Aqui estão todos os comandos que você pode dar se a licença entrou. É bom, se você tiver qualquer problema com a licença, pegar esses comandos aqui, jogar no arquivo TXT e mandar para o seu vendedor falando, te comprei a licença de PPPoE e de CGNAT, mas o CGNAT não veio, olha aqui. Esse comando aqui mostra todas as licenças que você pode comprar pro Huawei, tá? Então, até aqui, a gente já pegou a caixa, já atualizou, já aplicou patch, já colocou a licença, já ativou o SSH, já protegeu o SSH de vandalismo. Tá prontinho agora para a gente espetar GBIC nas portas e começar a botar IP para pingar, beleza?